Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro dos Salmos, número 124, que diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, e quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Esse salmo foi escrito por Davi, e Davi teve bastante experiência com Deus e também teve experiência com a ação de Deus libertando a sua vida de diversas ciladas. Baseado na experiência de Davi, Davi propõe alguns salmos. Esses salmos têm um conteúdo de libertação, entendida como a ação de Deus na vida de Davi, libertando dos seus inimigos, libertando das forças do mal. Esse salmo de número 124, ele vai apresentar a ação de Deus como o nosso protetor, nosso libertador. E eu gostaria de fazer 4 destaques nesse texto. O primeiro destaque que nós podemos ver é a presença contínua de Deus, onde o salmista diz assim, no verso 1: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Davi tinha consciência de que Deus estava presente o tempo todo na sua vida e na vida da nação de Israel. E a consciência, a convicção, a certeza de que Deus está presente conosco é muito importante. Deus está presente a cada momento conosco, nos momentos de alegria, também nos momentos de tristeza, nos momentos de abundância, nos momentos de escassez, nos momentos de saúde e também nos momentos da falta da saúde. Certamente, esse momento de quarentena, Deus está presente conosco. Um segundo destaque que eu quero dar está nos versos de número 2 e 3, que é a defesa contra o inimigo. Diz assim, lerei novamente: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. O salmista Davi mostra que Deus estava presente quando os inimigos se levantaram contra ele e contra a nação de Israel. Temos que ter essa consciência que Deus está presente conosco e que Deus nos livra da ação dos nossos inimigos. O terceiro destaque, nós vemos Deus libertando o seu povo das intempéries. Davi diz assim no verso de número 4 e 5: As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Davi tem consciência que Deus livrou tanto a ele quanto ao povo de Israel dos inimigos e também da ação das intempéries. Ele diz aqui as águas. É claro que ele fala isso de uma forma metafórica, mas Deus nos livra também das intempéries dessa vida. Podemos entender aí essa Covid-19 como também uma intempérie que nós estamos passando. Temos a convicção de que Deus há de nos livrar, que Deus há de dar vitória a nós como indivíduos e também à sua igreja. E o quarto destaque nós podemos ver no verso de número 7. Davi diz assim: Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Davi tinha essa convicção de que Deus libertou a ele e libertou também a Israel da ação dos seus inimigos. Foi feita aí uma conspiração, como uma espécie de laço do passarinheiro. Deus agiu de uma forma imensa, de uma forma extraordinária, e Davi foi livrado do laço do passarinheiro. Nós temos a preocupação aí com relação à questão econômica do país, com relação à nossa questão da saúde. Há muitas coisas sendo veiculadas pela internet. Algumas pessoas entendem que a questão do trabalho precede a questão da própria saúde, outros pensam que a questão da saúde é mais importante. E muitas vezes ficamos refém de toda essa situação. Mas devemos confiar no Senhor. O Senhor há de nos livrar do laço do passarinheiro. Confiamos no Senhor, oremos ao Senhor, que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe a você como igreja.
Amém.